Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da CADB, da Convenção das Assembleias de Deus de Belém do Pará. E na CADB nós estamos estudando o profeta Isaías, o profeta messiânico, príncipe dos profetas. Hoje, na lição de número 12, ou no estudo 12, nós vamos abordar Isaías capítulo 61 ao capítulo de número 63, aonde o 61 começa com aquela frase que Jesus disse na sinagoga de Nazaré: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Isaías capítulo 61 ao 63, há 42 versos aqui. E Isaías 61 começa com: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Devemos entender aqui também como presos, pessoas presas ao pecado, aos vícios que precisam ser libertas. Aqui vemos então a obra do Espírito do Senhor Jeová, que é pregar boas novas. E o objetivo dessa lição é exatamente reconhecer como pregadores de boas novas. O texto áureo é exatamente Isaías 61:1. O Espírito do Senhor Deus, ou do Senhor Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados. A verdade prática desse verso é que, se fixarmos os nossos olhos no Cristo vivo, vamos encontrar forças para esperar o dia da redenção. Nós vamos abordar a introdução da lição e aqui teremos 3 tópicos. Falaremos das boas novas, Isaías 61. Falaremos do povo do Messias, Isaías 62, verso 1 ao 12. E a vitória final do Messias, Isaías 63, com aplicação pessoal. Vamos então à introdução da nossa lição. Mais do que textos amplamente conhecidos, como Isaías 61, verso 1 e 2, Isaías 62, verso 2, onde diz: as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um novo nome que a boca do Senhor nomeará. Esses capítulos nos apresentam bênçãos exuberantes que transcendem até os limites da antiga ordem em certos aspectos e até mesmo os da era cristã. Falemos das boas novas. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Apesar da ausência de identificação formal do orador, não devemos concluir que um novo personagem aqui entrou em cena. As notas autobiográficas sugerem alguém que fora capacitado pela unção do Espírito do Senhor, uma referência inequívoca ao rei messiânico de Isaías 11, verso 1 ao 2, e ao servo do Senhor, o servo sofredor, de Isaías 42, verso 1, indicando que ambas as profecias se cumpriram na mesma pessoa, Cristo. Cristo falou lá: hoje se cumpriu essa profecia nos vossos ouvidos. É possível que a conclusão do verso 1 tenha causado estranha audiência original ao profeta. Todavia, para nós não resta dúvida nenhuma que Jesus é que cumpriu esse papel. Enxergamos nas palavras de Isaías o reflexo da obra terrena de Cristo, quando iniciou seu ministério. Lucas capítulo 4,
verso 17 ao 22, na sinagoga de Nazaré, onde ele fora criado. Jesus é, portanto, rei desde o seu batismo e tentação, já havia aceitado carregar a cruz como servo sofredor de Isaías 42. A alegre missão viabilizada pela unção do Espírito Santo, executada na anunciação das boas novas. É bem verdade que o pano de fundo imediato continua sendo, aqui, no caso do profeta Isaías, o cativeiro babilônico e a restauração de Jerusalém. Mas a forma como a profecia se cumpre em Jesus nos coloca em cena com aqueles quebrantados, cativos, algemados, que antes choravam sem esperança, conforme o verso 2, não é? Apregoar o ano aceitável do Senhor e trazer, então, a plantação do Senhor para que ele seja glorificado. Verso 3, né? Verso 3 diz a ordenar acerca dos tristes de Sião, trazendo essas boas novas, que o Messias agora reina e após o resgate de nossas almas como seu sofrimento vicário. Isaías, ainda 61, do verso 5 ao 9, vemos os sacerdotes do Senhor. Olha Isaías 61, verso 6. Diz assim: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Aqui parece que houve uma mudança de cenário. É tamanha que causa espanto nos habitantes de Jerusalém. As nações que outrora eram hostis, agora, ante a luz divina, se organizam em romaria para Jerusalém. E elas não vêm sozinhas, trazem consigo seus filhos e suas riquezas. Importante ressaltar que essa romaria não se refere a escravos subjugados em guerra, nem as riquezas trazidas representam qualquer forma de indenização. Nada na cena que remete a qualquer mérito, esforço ou conquista militar do povo. Aqui é a presença iluminadora do Senhor que atrai os que viviam nas trevas e os aproxima como ofertas de louvor. Os reinos do mundo passam a reconhecer Israel como uma nação constituída de sacerdotes de Deus e ministros poderosos do Todo-Poderoso, com as quais participarão das riquezas das nações e juntos viverão em harmonia como a grande família do Senhor. Verso 9 diz: e a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem conhecerão como semente bendita do Senhor. Falemos agora da alegria do Messias. Isaías 61, verso 10 e 11. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me cobriu com o manto da justiça, como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Isaías 61, 10. Os últimos versos do capítulo 61 de Isaías descreve a alegria contagiante do profeta, que volta a falar na primeira pessoa, após os resultados obtidos por sua mensagem das boas novas, verso 1 ao 5, e depois da alegria que repousa sobre ele, no verso 10, que os vestiu de salvação e de justiça, que é um emblema visível do caráter intrínseco, pois feito a salvação só pode ser outorgada a ele. A salvação é uma dádiva divina, que é conferida pelo Messias, pelo servo do Senhor,
que, ao sofrer pelos nossos pecados na cruz, executou perfeita obra da salvação, pois compartilha de uma natureza divina. Vamos agora ao capítulo 62 de Isaías e falemos do povo do Messias. Isaías 62, 1 ao 3, revela-nos que por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei. E o verso 3 descreve: e serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Coroa de glória. O capítulo 62 nos dá a ideia de um casamento, e é mais uma vez utilizada dessa feita, localizando os fortes desejos dos futuros cônjuges pelo enlace matrimonial, mas dessa vez com uma diferença substancial, pois nesse caso específico, tais desejos são descritos na perspectiva do noivo e não na perspectiva da noiva, como é mais comum. Nesse anelo intenso por parte do noivo, indica que ele está plenamente comprometido em executar o seu desígnio, e mais não poupará esforços a fim de ver o seu intento concluído. Mais uma vez, como nos últimos versos do capítulo 61, anterior à salvação, que está condicionada à execução da justiça, sendo assim, uma vez que tal justiça é uma prerrogativa exclusiva do Messias. A única atitude que Israel pode tomar é se render ao trabalhar de Cristo e o desfrutar das bênçãos da salvação. Falemos do casamento, Isaías 62, 4 a 5. Diz assim: nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Os versos 4 e 5 de Isaías 62 segue o tratando a ideia de casamento, dessa vez descrevendo não mais como um desejo, mas sim como um ato consumado. O entendimento da passagem é simples: a restauração de Israel está para o casamento, assim como o desejo do Messias serve esse para a expectativa do noivo pelo matrimônio. Portanto, da mesma forma que o casamento faz explodir em alegria aquele que antes anelava pelo matrimônio, da mesma forma a restauração de Jerusalém traz alegria àquele que desejava e trabalho ardente para cumpri-lo. A ideia de uma restauração consumada fica evidente nesses versos pela substituição dos nomes pelos quais Jerusalém será chamada. Aquela que em outros tempos foi tida como desamparada, desolada, agora é reconhecida como minha delícia, ou meu deleite, o deleite do Senhor, que a toma como esposa. Por fim, a alegria divina diante do matrimônio contagiará os habitantes da cidade, teus filhos de Jerusalém. Falemos ainda do ponto 3, os atalaias de Deus. Isaías 62, versos 6 ao 12. Diz: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós o que fareis lembrando o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Isaías 62, 6 e 7. A plena restauração de Jerusalém passa pelo engajamento de um povo, notadamente que estava dividido, os que habitam em Jerusalém, versos 6 a 9, verso 11, parte B e 12, e os exilados em terras longínquas, verso 10 a 11, parte A. A primeira ação divina consiste
em capacitar determinado número de atalaias com interesse pela causa de Sião, que lembra o dele próprio. Observe os termos paralelos. Não me calarei, jamais se calarão, entre outros. A missão desses sentinelas, atalaias, é clamar incessantemente ao Senhor e, como seu exemplo, contagiar os demais a crerem e intercederem, pedindo o apresentamento do grande dia da restauração. Assim que a nação estiver plenamente embutida do anelo pela restauração e orando persistentemente por isso, o segundo passo consiste, então, em preparar o caminho para as nações e liderá-las na jornada em direção a Sião. Por fim, mais uma vez, a restauração é atestada pelos nomes atribuídos à cidade no verso 12. E chamar-lhe-ão povo santo, os remidos do Senhor, e tu serás chamada procurada, cidade não desamparada. Que nomes lindos que se atribuem. Povo santo, remidos do Senhor, chamada procurada, cidade não desamparada. Vamos agora a Isaías 63, a vitória final do Messias. Isaías 63, verso 1 a 19. Vemos aqui vestes salpicadas. Olha só. O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, e no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Isaías 63, 3. A porção final do capítulo 62 descreve uma cidade preparada para receber seu rei, com arautos que estão postos e promessas na vinda iminente do Salvador em seus corações. Porém, é curioso que as sentinelas não conseguem identificar a figura imponente que se apresenta até que se identifique. A resposta, desde que chega à cidade, identifica inequivocadamente o Messias descrito nos capítulos anteriores mediante dois aspectos. Em primeiro lugar, ele afirma, sou eu que falo. Está apontando para aquele que está revestido do Espírito e da palavra do Senhor, Isaías 59, 21, que exerceu o ministério da palavra no dia da salvação de Sião, Isaías 61, 1, que anuncia as boas novas, que promete não se calar até promover a justiça a essa cidade, Isaías 62, 1. E, em segundo lugar, ao se apresentar como o que é poderoso para salvar. Esse se chega apontando para a salvação, da qual o Messias foi vestido de salvação pelo próprio Deus, Isaías 61, 10, que talvez explique a descrição majestosa de suas vestes pelo atalaia. O Messias aqui é vestido vindo de Edom, um símbolo de antagonismo ao povo de Deus, e suas ações são descritas a partir de um curioso jogo de palavras, pois suas vestes estão vermelhas, e a palavra Edom significa vermelho. Além disso, seu aspecto é similar ao de alguém que pisa as uvas no lugar de Bosra, capital de Edom, que significa vindima, literalmente o ato de pisar uvas. O ato de executar a justiça divina sozinho demonstra que o Messias é soberano e suficiente, poderoso, para cumprir a vontade de Deus. É uma visão bem condizente com o juízo futuro, narrado também no livro de Apocalipse, capítulo 19, verso 13 a 21, com a volta do Messias montado num cavalo branco,
cuja coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16. Falemos do dia da vingança e o pisar do lagar, que também está associado com Apocalipse capítulo 14. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Isaías capítulo 63, versos 4 a 6. Os primeiros versos do capítulo apresentam a justiça divina como uma ação planejada, não fruto de impulsos, mas de um propósito santo e restaurador. Deus não é um déspota sanguinário que busca saciar, mas um justo juiz cuja vingança tem como objetivo a redenção dos santos e a erradicação do mal. A interrupção do poder do mal é indispensável para a libertação dos que estão presos em suas garras. Mateus 12, 28 e 29, ninguém pode entrar na casa do valente se primeiro não manietá-lo. Essa relação entre vingança e redenção é central na obra do Messias, também destacada em Isaías 61, verso 2, onde o Messias anuncia o ano aceitável do Senhor, o tempo de graça e o dia da vingança do nosso Deus, que tem a ver com a justiça, com o propósito de consolar os que choram. A expressão de Isaías 63, 4, o dia da vingança em meu coração, estava no meu coração, não é um ato intempestivo, mas sim a execução de um plano perfeito e soberano. Esse plano será plenamente cumprido pelo poder de Cristo. Verso 5, e olhei, e não havia quem me ajudasse, e espantei de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. Aqui é o braço de Cristo, trazendo a salvação, o poder de Cristo, que culmina no juízo final, conforme descrito no livro de Apocalipse, capítulo 19, verso 15 ao 21. Vamos ao último ponto do capítulo 63, verso 7 ao 19, a bondade do Messias. Celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Aqui, o profeta interrompe a sua narração, irrompe em ações de graças e orações, pedindo ao Senhor o cumprimento das promessas. Ele inicia com louvor, relembrando os atos bondosos que Deus realizara no passado, Isaías 63, versos 7 ao 9, e seguindo de uma confissão sobre a natureza rebelde da nação. Por muito tempo, os judeus resistiram ao Espírito Santo, desprezando e perseguindo, matando os profetas e até rejeitaram o próprio Messias e o crucificaram, o Messias prometido, Mateus 23, 30 ao 37. Assim, a presença divina, por meio de arrependimento e confissão, assegurariam a paz plena e eterna de Sião, que nunca seria destruído. Isaías 63, 15 ao 19. Tudo muda quando o povo de Deus reconhece a sua ingratidão, confessa o seu estado espiritual decadente e se arrepende de ter ofendido ao Criador. Deus responde às súplicas com ação libertadora. Qual é a aplicação pessoal que podemos tirar dessa grande lição de hoje? Primeiro, que a grandeza do Messias nos confere plena certeza de que os intentos do Senhor serão cumpridos. Portanto, sirvamos a Deus com diligência e temor
pois muito em breve chegará o dia da vingança do Senhor nosso Deus. Vamos ao responder aqui as perguntas. Quais papéis Jesus combinou em sua missão como Messias? Jesus combinou os papéis de aquele libertador que viria para libertar o povo, do servo sofredor e que os seus próprios braços trouxe a salvação. Verso 2, o que atrai as nações a Jerusalém? Em Isaías 62, o que atrai as nações é a mão do Senhor. Diz, e serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Terceiro, qual é o único propósito satisfeito pela vingança do Senhor? É a erradicação do mal e a redenção do seu povo. É esse o propósito do dia da vingança do Senhor. Erradicação do mal e a redenção do seu povo. Com isso, concluímos mais uma lição, a lição 12. Semana que vem iremos concluir essa revista, estudando Isaías 64 a 66, onde aponta para novos céus e nova terra. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Já Isaías 64, 66 menciona novos céus, nova terra, onde vamos encontrar aqui um estudo maravilhoso do profeta Isaías. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, ali no playlist você vai encontrar um total de 252 pastas, com mais de 7.600 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Não perca. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém. Uma excelente aula da Escola Bíblica Dominical para você.